Chegou o momento mais importante do nosso culto, a pregação da Palavra de Deus. Com certeza você já deve ter ouvido, você já deve ter visto muitas vezes esta cena. Mas será mesmo esse o momento mais importante de nossas reuniões? E o restante? Qual a relevância que tem? Hoje, aqui no canal Ensine Palestra, nós iremos trabalhar com o tema O Ministério da Pregação ou o Ministério da Palavra. Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós aqui no nosso canal Ensine Palestra trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas Classe Adulto e neste primeiro trimestre de 2024, que já está chegando ao final, hoje nós iremos estudar a 12ª lição. Neste primeiro trimestre nós estamos trabalhando com um tema muito importante. Nós estamos abordando o tema eclesiologia, eclésia, igreja, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nosso condutor é o pastor José Gonçalves, ele é o nosso comentarista e está nos brindando com um trimestre espetacular. E se você quiser saber quais são as próximas lições, qual é o próximo trimestre, então eu convido você para assistir aí no final do vídeo. Eu vou deixar aí o linkzinho onde você vai conhecer cada uma das 3 lições que estarão contempladas no nosso segundo trimestre de 2024. Bom, mas esse é um outro assunto. Nós continuamos ainda no segundo trimestre, ou melhor, no primeiro trimestre, e temos 2 lições ainda a vencer. E hoje nós chegamos à 12ª lição, onde iremos falar sobre pregação, sobre palavra, sobre ministério da palavra. Então vem com a gente, vamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus aqui no Ensine Palestra. Lição 12. O papel da pregação no culto. O nosso textuário: que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Está lá na carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A nossa verdade prática: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. A nossa leitura bíblica em classe também está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 4, versículos 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Esta é a nossa leitura de hoje e é nela que será baseada a lição que nós continuaremos aqui trabalhando ainda sobre a igreja, hoje com foco em pregação. Então este é o nosso pano de fundo para a lição de hoje. O nosso primeiro tópico: ministério da palavra e seu propósito. A pregação como proclamação. O caso emblemático de Lídia, a pregação como instrução. A pregação é um ministério. É um aspecto inseparável do culto. Faz parte do culto de adoração a Deus. É através desse ministério que vidas são transformadas, famílias são reconstruídas, pessoas sem propósito de vida assumem uma nova condição. O tempo de uma pregação é o necessário para uma pessoa tomar uma decisão que poderá mudar o curso de sua vida, que definirá novos rumos a tomar. O tempo de uma pregação é o necessário para que planos sejam elaborados ou repensados ou ainda abandonados. O tempo de uma pregação é o necessário para que uma tragédia iminente ceda lugar à reflexão, ao arrependimento, ao perdão. O tempo de uma pregação é o necessário para que repensemos nosso estilo de vida, nosso comportamento, nossos costumes
e assumamos uma vida mais próxima do estilo do Senhor Jesus. O tempo de uma pregação é o suficiente para que o Espírito Santo converse com o nosso espírito humano. O tempo de uma pregação é o necessário para que o Espírito Santo sonde, examine, vasculhe nossa alma, que é a sede de nossos sentimentos, e os purifique, e os extirpe, esses sentimentos que lá não deveriam estar. O tempo de uma pregação é o tempo esperado por alguém que há dias, meses ou até mesmo anos espera um encontro especial, um encontro transcendental, que divise a barreira imposta pelas agruras da vida, pelas angústias do dia a dia, pelas traições humanas, pelos desapontamentos, pelos desrespeitos, barreira que cai através da voz ungida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus que ouse falar o que a palavra de Deus revela. A pregação nunca passará despercebida. Poderá ser aceita ou poderá ser rejeitada por inúmeros fatores. Quando ela confronta o pecado, por vezes pode parecer áspera ou não tão fácil de digerir. A verdadeira pregação é contra o pecado, mas a favor do pecador. Não passando para esse pecador um atestado para pecar livremente, mas o advertindo das consequências do erro e do engano. A verdadeira pregação não esconde o pecado, não mascara a verdade. A verdadeira pregação não arranha a honra, não macula a idoneidade, mas também não joga a sujeira para debaixo do tapete. Muito pelo contrário, o papel de uma pregação ungida pelo Espírito Santo solidifica a verdade. A pregação deve ser carregada de verdade, e carregada dessa verdade, ela se encarrega de entregá-la aos ouvintes. Esses a ouvirão e por livre e espontânea vontade farão sua própria decisão. Proclamação. Proclamação assume o mesmo sentido de pregar, assume o mesmo sentido de apregoar. A definição do termo pregação, segundo o dicionário bíblico Wycliffe: anúncio oficial feito publicamente. Normalmente, essa palavra é usada para descrever o anúncio dos decretos de um rei ou de outro governante de alto escalão. Na Bíblia Sagrada, é usada para expressar a suprema proclamação da verdade. Existem inúmeras palavras em hebraico, sendo que a maioria delas transmite a ideia de elevar a voz para que a palavra seja ouvida. O reino de Deus é anunciado pela igreja. A igreja tem a solene missão de proclamar esse reino. Ela anuncia exaustivamente ao mundo inteiro o que é preciso para fazer parte do reino de Deus. Não somente nos templos, a igreja, ou seja, nós falamos, anunciamos, pregamos sobre a necessidade da humanidade voltar-se para o senhorio de Cristo, para que, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador, possa ter um lugar cativo no reinado santo. Mostramos, através da nossa pregação e também através da nossa fé, da nossa convicção, da certeza que temos que o anúncio guarda em si a verdade do Evangelho que regenera, que salva, que vivifica, que transforma, que dá uma nova perspectiva de vida para quem escutar esse Evangelho e atentar para ele. A pregação do Evangelho é o anúncio da palavra de Deus e constitui-se na parte de entrada para o pecador chegar à igreja. E aí eu respondo aquela pergunta: é a pregação o momento mais importante do culto? Não. Opa, calma, muita calma nessa hora, deixa eu explicar. Por que não? Porque desde o momento em que nós entramos no templo, desde o momento que nós entramos no recinto, nós já estamos em reverência e já estamos, a partir do momento em que pisamos, colocamos a pé para dentro do templo, para dentro do estabelecimento, para dentro do recinto, nós já estamos adorando a Deus. E tudo o que se faz ali, desde a nossa chegada, o ajoelhar-se, orar a Deus, levantar a voz em um louvor, cantar com o coral, cantar com o ministro do louvor,
cantar com os irmãos, ouvir atentamente a pregação, ouvir atentamente os anúncios, passar aos irmãos um aperto de mão convincente, amoroso, um abraço afetivo, as irmãs se abraçando afetivamente, ofertarmos, dizimarmos, ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos o sermão, atentarmos para o sermão, prestar atenção nele, acompanharmos ele através da leitura da Bíblia, receber a saudação final, receber a bênção apostólica, cumprimentar as pessoas ao final da reunião, ir para casa, tudo isso é adoração. Isso, ir para casa com o coração cheio, o coração repleto de alegria, de felicidade, de entusiasmo, de um renovo maravilhoso por ter estado ali com os nossos irmãos, por fazer parte da igreja, por fazer parte do corpo de Cristo. Tudo isto é adoração e cada item aqui citado faz parte da adoração. Cada item aqui citado tem uma importância relevante e incondicional. Então a pregação é um momento importante que faz parte do culto, assim como o louvor, assim como as outras partes aqui citadas. Todo culto ele tem a sua importância e com muita alegria, com muito prazer, reverenciarmos ao Senhor. A lição nos chama a atenção para Lídia. Quem é Lídia? Quem é essa personagem? Bom, Paulo, quando chega em Filipos, que era uma colônia romana, ele nota que ali não tinha uma sinagoga. Todas as cidades por onde eles haviam estado sempre tinha uma sinagoga. E Paulo sempre chegava na sinagoga, pregava na sinagoga para os judeus, tentando convencê-los, tentando fazer com que eles entendessem o plano divino de Deus, entendessem o plano de Deus para as suas vidas, entendessem que Jesus Cristo era o Messias, que eles estavam esperando, mas já viera, enfim. Paulo pregava sempre para os judeus em primeiro lugar. A primazia era a pregação aos judeus. E claro, esses muitas vezes rechaçavam Paulo, brigavam com Paulo, expulsavam Paulo das sinagogas, enfim. Aí Paulo ia pregar para os gentios, mas sempre iniciando a pregação, a proclamação do evangelho para os judeus. Bom, ali na cidade de Filipos não tinha uma sinagoga. Mas por que não tinha uma sinagoga? Para que uma sinagoga existisse, deveria haver ali a junção de 10 homens judeus para construírem uma sinagoga. Era o mínimo, era o quórum mínimo para a existência de uma sinagoga. Muito provavelmente, ali em Filipos, não tivesse esse número de judeus. Também existia a possibilidade, e essa muito mais remota, de que caso houvesse esse número, esses homens não tinham interesse deles em construir uma sinagoga, o que era muito pouco provável. Bom, não tinha uma sinagoga ali, o que eles fizeram? Eles foram então ao encontro daquelas pessoas que estavam orando. E ali, próximo ao rio, à beira do rio, algumas mulheres ali estavam orando. E Paulo foi ali, esteve ali, orou, pregou, e lá encontraram Lídia, uma vendedora de púrpura. E ela, essa mulher, foi a primeira mulher em terras europeias a ouvir e converter-se ao Evangelho. Lídia foi batizada juntamente com todos da sua casa. E naquele tempo, não apenas os donos da casa eram batizados, mas também seus servos, seus escravos, empregados, toda a casa era batizada. Todos foram batizados. E aí Lídia convence Paulo a hospedar-se na sua casa. E ali, na cidade de Filipos, na casa de Lídia, nasce a primeira igreja na Europa. Eu quero falar um pouquinho sobre os pregadores na antiguidade. Segundo o pastor Ciro Sanches Ibode, na sua obra Procuram-se Pregadores como Paulo, os primeiros pregadores itinerantes precisavam contar com uma hospitalidade dos irmãos para viajar, e isso exigia muita disposição e coragem por parte desses pregadores. Os meios de transporte na terra eram o jumento, que era o animal de carga mais utilizado nos tempos bíblicos, e ainda o camelo, também a mula e o cavalo. Os viajantes tinham que ter um cuidado especial com esses animais. Enquanto isso, as estradas construídas por Roma possuíam um padrão de qualidade infinitamente superior às demais. Aliás, os romanos eram os melhores construtores de estradas. Também as viagens marítimas faziam com que as distâncias fossem encurtadas, mas viajar também de barco ou de navio não era tarefa fácil. Era muito perigoso também.
Mas os pregadores itinerantes seguiam proclamando a verdade do Evangelho e trazendo mais para próximos de nós. Quantos irmãos, quantas pessoas que fundaram igrejas, quantas pessoas que fundaram trabalhos, quantos homens e mulheres de Deus trabalharam amassando barro, trabalharam, desculpa a expressão, comendo poeira pela estrada, trabalharam andando centenas de quilômetros, às vezes centenas de quilômetros, para chegar a uma determinada cidade, a um determinado povoado e pregar ali a palavra de Deus. Chuva, sol, vento, independente de clima, mas foram e pregaram a palavra de Deus, estabeleceram centros de pregação, estabeleceram lugares de adoração, estabeleceram igrejas, fundaram igrejas, firmaram trabalhos, e hoje nós, com as comodidades que nós temos, com a tecnologia à nossa disposição, com a facilidade de locomoção, nós não devemos jamais esquecer e agradecer a Deus, porque Ele usou patriarcas, matriarcas, pessoas com uma sede de evangelizar, uma sede de pregar o Evangelho, para que levassem a água da vida para muitos lugares. E hoje nós temos uma oportunidade gloriosa de continuar esse trabalho, com muito mais facilidade, mas com o mesmo ímpeto, com a mesma vontade, com a mesma alegria, com a mesma garra de pregar, de proclamar o Evangelho. Nosso tópico 2, o ministério da palavra e sua importância. A edificação da igreja, formação de valores, resistindo diante de uma cultura sem Deus. O que é edificação? Denota construção. A definição do termo, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, aparece de forma metafórica 12 vezes ou ainda mais nas epístolas de Paulo. Os crentes, como pedras vivas, estão sendo edificados na igreja, como um grande edifício unido e bem ajustado, crescendo e formando um santo templo junto com o Senhor Jesus Cristo. O edifício físico é feito de liga de cimento, pedras, ferro, tijolos, mas o espiritual é composto por crentes que servem a Deus, por pessoas que servem a Deus em determinada comunidade. A comunidade, forma o edifício. E esse edifício cresce através da junção dos dons, através da junção dos talentos ali desenvolvidos pelos membros daquela comunidade. A igreja prega ao mundo porque quer mais e mais pessoas salvas, pessoas que poderão e devem e vão e serão partícipes do reino de Deus. A igreja, o reino de Deus, levado pelas pessoas que somos nós, para que outras pessoas também participem do corpo espiritual de Cristo. Chegamos ao nosso terceiro tópico, o ministério da palavra e sua fundamentação. Deve ser cristocêntrico e deve ser bíblico. A pregação cristocêntrica, a pessoa de Jesus. Cristocêntrico, Cristo no centro. Hoje nós temos pregações, temos sermões que não são cristocêntricos, são antropocêntricos. O homem no centro. Pregam para que o homem tenha percepção de que ele poderá fazer, de que ele poderá conquistar, de que ele é o maior, de que ele é o melhor, de que as pessoas que humilharam ele, as pessoas que zombaram dele, as pessoas que perseguiram ele, vão estar na plateia e ele no palco ali. Calma, não é assim. A coisa não funciona assim. Tira o homem do centro e coloca Deus no centro. Tira o homem do palco e coloca Deus, coloca o homem na plateia, que é o lugar onde deve estar. Quem deve estar no palco é Cristo. Cristo deve estar no palco, não o homem. Não é Cristo que vai aplaudir o homem que deve aplaudir e reverenciar a Cristo, que deve estar no palco. Cristo é o ator principal, o tema, o assunto da pregação. Uma pregação que tem o Filho de Deus como ponto de equilíbrio, poderá versar sobre os mais variados assuntos, transitar por qualquer tema, por mais complexo ou melindroso que seja. Qualquer tema poderá edificar a igreja se ele estiver, tema proposto, sermão proposto, estiver com a palavra de Deus no centro. Sim, Cristo no centro, e Cristo é o verbo, João capítulo 1, e o verbo era Deus. Cristo é a palavra. Então a pregação deve ser cristocêntrica,
E a pregação também deve ser bíblica, porque a palavra de Deus deve estar no centro das atenções. Aliás, Jesus foi um grande pregador. E aqui nós precisamos, hoje em dia, nos moldar em seus exemplos, que foram deixados numa curta estada aqui com nós. Seus sermões eram vibrantes, carregados de entusiasmo. As pessoas não cansavam de ouvir Jesus. Muitas vezes, e agora eu falo de sermões não tão bons assim, o pregador fala por um tempo bem considerável, mas não diz absolutamente nada. Já foi um culto onde o pregador falou, não disse nada? Já foi num culto onde o pregador abriu a palavra lá em Apocalipse, você diz, opa, vem aí uma palavra escatológica, vou saber o que vai acontecer no final. Aí o pregador volta lá para Gênesis, aí vai a Salmos, aí ela avança para Provérbios. Sabe, sem uma linha condutiva. Uma pregação sem uma linha condutiva não existe. Uma pregação sem uma linha que conduza o espectador a alguma ideia, algum tema, não tem valor. É perda de tempo. É perda de tempo de quem está falando, porque não vai conseguir transmitir a mensagem, e perda de tempo de quem estava ali pronto para ouvir uma palavra de Deus, entusiasmado por ouvir uma palavra de Deus. Quer coisa mais frustrante que isso? Ao passo que uma palavra cheia do poder de Deus, uma palavra onde o pregador investiu tempo, investiu oração, investiu pesquisa, investiu estudo, investiu o tempo dele para trazer algo consistente para a igreja, faz com que a igreja saia ali, que nós saiamos dali revestidos, amparados para um novo período de luta, para um novo período de luta, mas abençoados e revestidos, e vamos vencendo dia após dia, até chegar à próxima reunião e novamente sermos revestidos de poder. É isso que nós precisamos em nossos cultos. É isso que nós precisamos em nossos cultos, em nossas igrejas. A pregação, quando inspirada pelo Espírito Santo, é assimilada pelos corações e pode levar muitas pessoas ao arrependimento e a buscar uma vida de santidade para com Deus. Não cabe aqui neste vídeo nós trabalharmos com técnicas de pregação. Não cabe aqui neste vídeo nós falarmos de ferramentas que ajudarão o pregador a trazer um estudo, um sermão, uma pregação consistente para a igreja, utilizando de ferramentas maravilhosas, como por exemplo a hermenêutica, a arte de interpretar o texto, a homilética, a arte de compor e apresentar um sermão, e tantas outras ferramentas, exegese, que é quando você extrai do texto aquilo que ele quer dizer. Não cabe aqui, não temos espaço aqui, não é o motivo aqui do nosso vídeo, não é o que a revista nos aconselha a fazer, por isso nós não vamos fazê-lo. Mas quando nós estudamos, quando nós queremos trazer um sermão para a igreja consistente, nós vamos lançar mão de estudo, de horas de preparação, da busca pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, joelho no chão, buscar a graça, a misericórdia do Espírito Santo para que ele nos conduza para aquilo que nós deveremos falar. O Espírito Santo nos dando o tema, nós iremos então buscar, iremos então pesquisar, iremos então consultar, iremos então usar ferramentas para que nós possamos trazer algo que supra a expectativa da igreja e que seja benévolo, seja benéfico, seja maravilhoso, seja algo que edifique a igreja, que edifique o corpo do Senhor. E o Espírito Santo, ele ali trabalha em cada coração. Nós temos essa preocupação, nós que pregamos a palavra de Deus. Agora, nós também temos que saber que quem faz a obra é o Espírito Santo, e muitas vezes ele age de maneira muito mais simples que nós possamos imaginar. Por exemplo, uma pessoa convidou um amigo para ir para a igreja. Vamos à igreja, vamos lá ouvir um sermão. E aquele amigo não foi, aquele amigo deu uma desculpa, até que não conseguiu mais desculpas e disse, não, tá, eu vou contigo, tu me honrou com esse convite, eu vou aceitar. E aí foram na igreja. Mas quando o irmão vê que quem vai pregar a palavra é o Joãozinho, ele diz, ih, rapaz, eu achava que era o pastor. E eu trouxe um convidado. Eu insisti tanto nesse convite e agora ele está aqui do meu lado e vai ouvir o Joãozinho. Meu Deus, por que você não deixou o pastor pregar? Mas vamos lá, vamos encarar. E aí o Joãozinho começou a pregar. E para piorar a situação, o Joãozinho abre em Mateus na genealogia de Jesus. E pregou genealogia. E ele disse, meu Deus do céu, tanto empenho que eu fiz, tanto esforço desempenhado, tanto que eu orei para trazer essa pessoa, para que o Espírito Santo convencesse essa pessoa a vir, a aceitar o meu convite, até que ele
ouviu, o Espírito Santo ouviu a minha voz, Deus permitiu que ele aceitasse esse convite e ele está aqui do meu lado ouvindo o Joãozinho falar sobre genealogia. Aí quando ele sai, termina a reunião, e quando ele vai abrir a boca já no pátio da igreja para pedir desculpas, dizer, não, deixa eu trazer numa outra hora quando meu pastor estiver pregando. Quando ele vai abrir a boca, o convidado dele diz, olha, que pregação, que pregação. E digo mais para ti, eu quero fazer parte da família de Jesus. Ou seja, ele foi tocado pelo Espírito Santo. Aquela pregação simples, aquela pregação tranquila, aquela pregação que alguém poderia dizer não vai levar a lugar nenhum, levou uma pessoa a fazer uma decisão com Deus. Para encerrar, um pastor, ele chega a uma reunião e aí o mocinho está pregando lá e vê o pastor chegar e fica, o pastor está chegando, e o pastor, um homem de Deus, um catedrático, um teólogo, versado nas escrituras, um historiador. E aí ele pregou, e aí depois ele chegou para o pastor e disse, pastor, se eu soubesse que eu ia vir no culto, eu tinha deixado para o senhor pregar, pastor. Porque sabe, pastor, a minha pregação, eu tenho pregação eloquente, eu tenho pregação mais refinada, mas eu tenho só um feijãozinho com arroz, pastor. E aí o pastor olha para ele e diz assim, mas esse feijãozinho com arroz estava muito bem equilibrado. Esse feijãozinho com arroz estava muito bem ajustado. Esse feijãozinho com arroz estava muito bem misturado. E estava muito gostoso. Nós temos que pregar. Oferecer um banquete. Mas mesmo que a pessoa possa apenas oferecer um feijão com arroz, que seja um feijão com arroz gostoso, apetitoso. Um dos grandes fundadores da Assembleia de Deus, um dos 2 fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg, não era um pregador eloquente. Ao passo que Guravini, sim, um pregador, um teólogo, mas Daniel Berg era um pregador mais evangelístico. E a pregação de Daniel Berg terminava sempre com Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Que a nossa pregação, por mais estudado, e devemos estudar, por mais bem elaborado, e devemos elaborar muito bem, por mais bem pesquisado, devemos pesquisar muito bem, por mais bem trabalhado, e devemos trabalhar exaustivamente para trazer o melhor para o povo de Deus, mas ela deve terminar com Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus em breve voltará. Este deve ser o centro da nossa pregação. Pregação simples, porque o Evangelho é simples. Pregação com conteúdo, pregação com eloquência, pregação realmente efusiva, mas pregação cristocêntrica. Cristo salva, Cristo cura, batiza e em breve voltará. Que nós possamos nos dedicar ao máximo em fazer a obra de Deus, em levar pessoas ao encontro de Deus, através das nossas vidas, e que nós sejamos instrumentos de pregação, que nós sejamos instrumentos de mudança de vida, que nós sejamos instrumentos nas mãos do Espírito Santo.